Bom dia para você, domingão de Páscoa, e no programa Semana Terra Viva deste domingo vamos falar da venda de peixes nos mercados da região, também vamos falar da venda de ovos. Desta vez vamos falar também da certificação de produtos de origem do mel feitos por apicultores de Redenção da Serra e também do Vale. E tem ainda o uso de mini helicópteros para atividades no campo. Semana Terra Viva até às 9h30 da manhã aqui na tela da Band. Bom, a gente começa esta edição do Semana Terra Viva com uma boa notícia dos apicultores do Vale do Paraíba. Depois de terem conseguido um certificado que autoriza a venda do produto no ano passado, eles comemoram o resultado e a expansão do trabalho. Um dos produtos é este pote de mel que a gente recebeu aqui na redação da Band. A produção deve atender uma demanda estimada em mais de 370 toneladas por ano do produto. E isso somente para a rede escolar através da merenda. Vale destacar que isso só foi possível por esses produtores tiveram o apoio do CEA, o Centro de Estudos Apícolas da Unital. A certificação do mel também permite aos apicultores participar de licitações da administração pública e vender o mel e os derivados às redes de supermercado, por exemplo. E a tecnologia já invadiu o campo faz tempo. Foi com automação de maquinário e biotecnologia que a produção de grãos no país cresceu cerca de 60% nos últimos 10 anos. A expectativa agora, no entanto, é de que avance mais 40% até 2020, o dobro da meta mundial. Na corrida para aumentar a produtividade, centros de pesquisa e grandes grupos do agronegócio já experimentam tecnologias das áreas espacial e militar. No interior de São Paulo, pesquisadores da Embrapa Instrumentação da USP São Carlos desenvolvem um plano ambicioso de levar à lavoura um mini helicóptero conhecido por drone. A ideia é que o equipamento meça a quantidade de matéria orgânica do solo, a umidade e fertilidade, bem como fazer a análise nutricional das plantas e até detectar doenças. Segundo o laboratório da Embrapa, a conclusão do projeto vai levar 3 anos e os preços dos modelos variam de $1.000 a $200.000. A Avenida Manuel César Ribeiro de Pindamonhangaba vai ser duplicada. Só que a obra também pode representar a retirada de 40 ipês plantados nas calçadas da via. E aí esse caso gerou protesto entre os moradores. O protesto simbólico chama a atenção. Fitas vermelhas fixadas nos troncos e cartazes foram colocados para alertar sobre o corte de ipês na Avenida Manuel César Ribeiro, importante via da zona leste de Pindamonhangaba. O local já tinha até sido limpo para o corte das árvores, mas a situação mobilizou moradores da região e, por enquanto, as espécies estão salvas. Até 1978, ela era considerada a árvore símbolo do Brasil, tanto a árvore quanto a flor. A partir daí foi criada uma lei que daí transformou o pau-brasil como nosso símbolo nacional. As árvores, pelo que eu vi na reportagem, elas são bem grandes e antigas, né? Elas podem viver muito tempo, 50 anos é um tempo normal. Então, assim, o transplante da árvore ele é muito delicado. Por quê? Porque a proporção das raízes é do tamanho da copa, então ela tem muita raiz. Você tiraria todas as raízes dessa árvore, além de ter um custo muito alto e um trabalho muito grande, a sobrevivência dela depois em outro local não é garantida. Essas fotos mostram como as árvores ficam na época de florada, paisagem que o seu Paulo não quer que acabe. Essas árvores foram plantadas há 50 anos pelo meu pai, né? E a gente espera que esse legado seja preservado, né? Afinal de contas, são árvores nobres, não são árvores comuns. Ao longo da rodovia, existiam muitas árvores de pequeno valor, né? Que não tem problema, né? Como se diz, eu entendo que não é possível fazer omelete sem quebrar ovos, né? Mas podemos quebrar outros ovos, né? Se existem ovos de granja, por que nós vamos quebrar ovos de aves raras? As obras para a duplicação da via estão sendo feitas pelo governo estadual. Começaram em março e devem ser concluídas no final do ano. O custo é de R$24 milhões. No projeto estão previstos mais de 5 quilômetros de prolongamento, com implantação de ciclovia, acostamento e trevos. Os moradores sabem que as mudanças são necessárias, mas esperam que as autoridades encontrem uma saída para preservar os ipês. Os moradores entraram em contato com a promotora de meio ambiente aqui de Pindamonhangaba, Luciana Marcondes. Ela analisou os documentos emitidos pela CETESB, que estão todos regularizados. Agora o DR, o Departamento de Estradas e Rodagem, deve analisar se existe a possibilidade de um outro traçado para a duplicação da pista. Nós escrevemos ao governador explicando a situação,
e ele nos respondeu que encaminhou ao superintendente do DR o nosso pleito. Então eles vão fazer uma análise da viabilidade do nosso pleito. Quem passa pelo local todos os dias também espera que as árvores não sejam derrubadas. Eu sou morador de Pinda há 25 anos e eu passo por esse lugar todos os dias para ir trabalhar. E eu acho que isso é um patrimônio que jamais pode ser destruído ou tirado. Existe uma série de alternativas que podem ser feitas para prevenir, para preservar e não tirar, né? Elas têm que continuar, não é que eu queira, elas têm que continuar. Porque o traçado pode ser mudado, pode ser diferente. Isso é uma coisa, me desculpem, mas isso é incompetência. Aqui é o local que a gente costuma passar, é sombra pra gente. E são árvores, você pode ver que são antigas, né? Eu sou contra retirar as árvores. É como está dizendo aquele papel ali, as árvores não falam. Então a gente fala pelas árvores. E olha, segundo ambientalistas ouvidos pela produção aqui da Band, se cortado, o IP não pode ser replantado. A 21ª edição da AgriShow, uma feira internacional de tecnologia agrícola em ação, foi lançada na capital paulista. O evento acontece em Ribeirão Preto, de 28 de abril a 2 de maio. Em fevereiro de 2014, dos 30 segmentos da ABIMAQ, a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, o setor de máquinas e implementos agrícolas foi o que teve mais indicadores positivos. O faturamento nominal foi de R$ 1.382.000. Mesmo assim, houve redução de 17,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No ano passado, o setor de máquinas e implementos agrícolas, exceto tratores e colheitadeiras automotrizes, registrou um faturamento histórico de 11 bilhões de reais. Neste ano, as vendas também devem ser boas, porém mais modestas. Para este ano, 2014, a expectativa é que haja talvez até uma pequena diminuição do volume real de vendas, mas sempre lembrando que em relação a uma referência extremamente positiva, que é o maior faturamento da história do setor. Portanto, a expectativa é muito boa, tá certo? Ainda que o faturamento caia qualquer coisa entre 5% e 10%. O que dá destaque é o segmento de máquinas e implementos agrícolas, impedindo a concorrência desleal de importados, de acordo com a ABIMAQ. São os preços remuneradores das commodities, a customização das máquinas nacionais ao solo, topografia e variedades de plantas, a dificuldade de logística para os importados e o Programa de Sustentação de Investimentos, PSI, que garante empréstimos com condições mais facilitadas e juros baixos para produtos fabricados no Brasil. O evento mais importante para lançar as novidades do setor é a AgriShow, que vai acontecer entre 28 de abril e 2 de maio em Ribeirão Preto, São Paulo. Nesta 21ª edição, a organização espera superar os 2 bilhões e 600 milhões de reais gerados no ano passado em negócios e receber aproximadamente 157 mil visitantes. Várias novidades serão apresentadas. Olha, a principal novidade dessa 21ª edição da feira é o Prêmio Brasil Agrociência. Depois nós temos a volta da FAESP à feira, que é muito importante, foi um fato importante da feira, e todos os números que esse ano serão maiores do que do ano passado. Faturamento, número de visitantes, área de expositores, número de expositores, tudo será maior. A seguir aqui no Semana Terra Viva, uma nova arma para combater pragas no rebanho. E ainda a discussão sobre o Rio Paraíba do Sul. Fique agora com os flagrantes da natureza. Um deles é uma espécie de veado do campo encontrada no Parque Estadual de Cunha. A gente volta já.